Então aqui eu acredito que exista uma vinculação do label diretamente com o campo. Curioso essa reação desse campo aqui. Então a gente só vai ter uma coisa a fazer: alterar o nome dele. Alterar o nome dele acaba implicando na questão da tradutibilidade deste carinha aqui, certo? Mas vamos fazer isso para a gente adiantar aqui. Então eu apaguei aqui, salvei, e ele criou um texto automático. Curioso. Mas vamos em frente. Sinceramente, eu vou dar uma estudada porque acontece este vínculo com o label e o campo. Beleza? Realmente nunca passei por isso. Vamos lá. Vou ativar. A senha vai estar aqui, né, o label dele e o campo para digitar a senha do cara. No caso, seria interessante dois campos, né, de senha e repetição de senha. Mas como é só mais um exemplo do que programa para o cliente, a gente não precisa fazer perfeitinho nesse nível. Na verdade, quer ver que bacana? Vamos fazer assim. Vamos pegar este cara. Então essa senha, ela vai ser uma senha que vai ter no banco de dados do cara, certo? E ela vai ser replicada para cá. Vamos fechar um pouco esse nome aqui. Vamos fazer a confirmação de senha. Eu copiei esse campo, colei, senha, conf. Vamos pegar este campo aqui. Este campo não precisa existir no banco de dados. Por quê? Porque você não vai refazer um campo que vai ter o mesmo valor. Vamos colocar aqui g, senha, conf. Confirmação da senha. Certo? Ele vai ter o mesmo tipo. A gente vai declarar esse cara. Deixa eu já declarar agora. Legal. Bacana. E o que a gente vai fazer? Quando a gente digitar aqui, ele vai ter aquela verificação. Duas verificações. Uma, se as senhas coincidem, ou seja, se ele colocar uma senha ali, ele pode não colocar nenhuma senha, certo? A nossa verificação de input vai até aqui. Ele pode não colocar nenhuma senha. No caso dele colocar, ele vai ser obrigado... deixa eu pensar. Que quando a gente colocar a senha aqui... Tudo bem, a gente faz de outro jeito. Mas quando... Deixa eu pensar, não, legal. Quando ele colocar a senha aqui, ele vai ter que colocar de baixo igual. E a gente vai colocar aqui também aquela questão do nível da senha. Se ela está fraca, média ou forte. Como faremos isso? Então a gente já tem esse campinho que vai ter que passar pela mesma validação. Olha que legal. O campo de senha, se a gente fizesse pelo nome, a gente teria que colocar o nome, esse nome desse campo aqui, para ele transformar em um campo de senha, e colocar aqui também. Só que como ele pertence a um mesmo grupinho, que são passwords, a gente pode vir aqui e colocar o mesmo grupo. Como eu copiei o campo, ele já vai automaticamente respeitar isso. Então é para isso que servem esses grupos aqui, que são agrupadores de mesmas características para a gente trabalhar no loop add screen. Legal? E aqui a gente vai colocar os indicadores, se a senha está fraca, média ou forte. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. O label, quando a gente usa um label, o label por definição ele não é dinâmico. Então você não vai conseguir, por exemplo, nesses labels aqui ou em qualquer label, deixar ele dinâmico com um texto.
Isso não dá para ser feito. Porém, existe uma forma de a gente simular um label com um campo. Como é que a gente faz? Perceba que qual que é a diferença do label para o campo? O campo ele é em 3D, ou seja, ele tem uma profundidade aqui e o fundo é branco. Se o campo não tiver em formato de edição, deixa eu ver aqui. Ah não, aqui não funciona. Mas se ele não tiver em formato de edição e não tiver o 3D, o que acontece? Ele fica idêntico ao label, quer ver? Vamos pegar um campo, colocar aqui. Vamos colocar gvalidador. Então, vamos aqui nos atributos, aqui no display, vamos colocar aqui na segunda aba, Program, Input Field, não. Ele vai ser só um Output Field. Quando a gente faz isso, ele já ficou com a mesma cor do fundo aqui, do label. E no display, a gente vai marcar 2D Display. Tran! Ele ficou idêntico ao label. Então, para a gente mudar dinamicamente o texto aqui, ele precisa ser um campo meio que mascarado, certo? Só de saída. Então, vamos pegar esse gvalidador, vamos salvar aqui, vamos sair, vamos na raiz do programa e vamos type. Acho que char de 30 também deve dar. Legal. Vamos voltar para a tela. E eu acho que nossa missão aqui na tela acabou. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar uma outra característica muito legal. Por exemplo, por que o módulo de pool é tão bacana e por que a SAP usa ele? Porque ele tem uma característica de validação muito forte. A gente consegue restringir o que o usuário está fazendo em um nível muito poderoso. A gente consegue falar, para cada campo preenchido, a lógica vai cair ali, vai validar ali e não vai fazer mais nada. Isso evita que coisas que não devam ser atualizadas sejam atualizadas e evita muito problema de programação mesmo. Então olha que legal. Eu vou entrar aqui, ativei tudo. Ó, os dois ficaram como senhas porque eles pertencem ao mesmo grupo. O campo aqui, ele está aqui. Percebe que o cursor está parado aqui. Mas ele está invisível porque não tem nenhum output aqui. Então, quando a gente mexer, por exemplo, mexemos nesse campo aqui, a gente consegue efetivamente validar só o que foi passado para este campo sem que nenhuma outra lógica aconteça. A gente consegue falar lá no flow da tela, no pool de módulos ali, que quando alguma coisa for alterada aqui, ele vai lá, valida o que foi alterado e volta sem encher o saco. Ou seja, sem processar mais nada. Isso é muito poderoso porque a gente evita que outros processamentos sejam realizados e a gente evita também que a gente tenha que colocar variáveis de controles para essas funções não serem efetuadas. Então, olha que bacana. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um comando muito legal que é chamado de chain and chain, ou seja, corrente de comandos. Chain and chain. Quando a gente fizer isso aqui, que a gente pode fazer também dentro da table control, para essa validação, a gente tem coisas bem fofas. Vamos lá. A primeira, a forma de fazer essa programação é meio que bitolação. É assim que o compilador está esperando. Então a gente tem que aprender esse idioma. Então a gente vai colocar essa corrente e aqui a gente pode colocar vários campos. No caso, como é uma validação de... Vamos colocar aqui. Validação do password. Vamos colocar aqui field. E vamos colocar os dois campos de password.
O primeiro aqui é este aqui. Ops, saiu muito. Field tal, ponto. E o segundo é aquele outro que eu coloquei. Eu posso entrar na tela também e pegar o campo. Aqui, essa listagem aqui de elementos de tela também funciona bem. E vou colocar aqui. Ou seja, quando o compilador achar essa corrente, ele vai colocar um olhar sedutor nesses campos. Se alguma coisa acontecer, ele vai fazer cair em um module aqui, ó. Module check password. Percebam que uma hora eu coloco em inglês, outra hora em português, tal. Isso aí vai de consultoria, que define se a coisa vai ser só em inglês, em português. Eu estou colocando aqui da forma que é mais tranquila para mim, porque como eu tenho uma forma meio bagunçada de colocar o nome de objeto, eu tenho sérios problemas para colocar nome em objeto. Então, eu coloco geralmente o que vem primeiro na minha mente. Então, olha que interessante. Se eu colocar dessa forma aqui, ele sempre vai passar por esse module. Module check que a gente vai criar aqui. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou ativar tudo e vou processar. Então, se eu der um Enter, ele vai parar aqui. Então, ele vai parar sempre ali, independente de eu ter efetivamente interagido com esses campos. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele passe ali somente se este campo tem alguma alteração. Então, vamos lá. Vamos na tela. Então, module check password on. E aqui a gente tem algumas opções. Vamos ver se a gente consegue dar um F1 aqui. Sei lá, vamos colocar on. On-chain input, on-chain request. Então, a gente tem duas opções aqui. E ele é bem característico. Ele vai executar, ou seja, ele vai entrar nesse module que está preso nessa corrente apenas quando for imputado um valor. Ou seja, se você já imputou e não mexeu mais, ele só vai passar na primeira vez. Ou nesse on-chain request. Ou seja, qualquer mexida no campo, em termos de valor, ele vai entrar aqui. Então a gente vai colocar on-chain request. Olha que legal. Eu vou executar aqui. Vou dar vários enters aqui. Percebam que ele não passa lá. Porém, se eu mexer em uma característica desses campos que estão acorrentados, ele vai passar aqui. Certo? E o legal, se eu tratar ele e verificar que não existe uma validação correta, por exemplo, essa aqui é a parte mais legal dessa questão de chain. Se eu, por exemplo, colocar assim, message type E, olha que legal que ele vai fazer. Então vou mexer alguma coisa aqui, erro. Olha que interessante, isso aqui é uma coisa muito interessante e uma das coisas mais poderosas que você tem no módulo pool. Eu coloquei um valor aqui e ele fechou todos os outros campos, deu foco nos carinhas que estão na corrente e a mensagem erro. Você só vai conseguir sair dessa situação se você arrumar esse cara. Isso dá um poder de validação das informações que o usuário está colocando na tela muito forte. Você praticamente está obrigando o cara a fazer direito, o que é excelente. E o mais legal, ele não faz nenhuma outra lógica além dessa. Ele cai ali, faz ali, deu erro, para tudo e vem para cá. E esse parar tudo, ele é bem profundo, porque o próprio compilador, o próprio kernel do ABAP faz isso. Então ele realmente não faz nada. Quando a gente faz um código que tem essa tratativa, a gente pode correr algum erro de programação que ele acabe processando alguma coisa. Neste nível aqui, ele é bem profundo.
O próprio kernel do ABAP fala, ó, não vai processar nada além daquilo ali. Resolva aquilo, senão você vai queimar no inferno. Legal? Como a gente colocou apenas um erro independente, eu entrei numa questão aqui de estar preso. Eu estou totalmente preso a essa situação. Nem o back eu consigo aqui. Ó, que tristeza. Só que aqui eu vou aproveitar para ensinar uma outra coisa. Algumas vezes, por exemplo, a gente está numa situação de validação aqui, mas o usuário não sabe o que fazer. Então ele entrou aqui, pô, mas ele pode até ter uma mensagem explicativa, tal, só que o cara, em termos de negócio, ele não sabe que informação colocar aqui. Não é o nosso caso, porque aqui é só uma senha, mas pode ser, sei lá, alguma referência de material, alguma característica que o cara não tem conhecimento para isso, ou, sei lá, precisa consultar. Só que ele entrou numa situação que o sistema não vai deixar ele fazer nada sem resolver isso aqui antes. Porém, o cara quer ir embora. Como é que o cara faz? Certo? O cara vai ter que dar um /n aqui. Isso aqui não é uma situação, uma forma elegante dele resolver o problema. Na verdade, é uma forma bem triste, e feia e não fofa. Mas a SAP nos deu de coração uma forma muito fofinha de tratar esse tipo de situação. Olha que fofura. Deixa eu vir aqui na hierarquia. Eu vou no nosso Key Status. Eu vou aqui neste back. Vou editar. O back, na verdade, pode ser até o exit. O exit, que é um... Porque o back é só para trás, né? O exit já é uma saída mais, digamos... Uma saída mais agressiva. E o cancel, pior ainda. Então vamos colocar no exit. Aqui, quando a gente clica, a gente tem algumas opções. Várias, na verdade. Estas opções aqui, display or hide, aqui a gente vai mexer depois, blá blá blá, mas o que eu quero que a gente foque é aqui. Functional type. Olha que legal. A gente tem várias características, mas a gente vai olhar essa aqui, ó. Exit command. Module tal at exit command. Vamos colocar este atributo de e nesse functional type para o botão exit. Vamos salvar. Só isso não vai adiantar nada. O que a gente tem que fazer? A gente volta aqui para a tela e coloca aqui. Primeira coisa no Process After Input. Module handle exit on Opa, esqueci o... Deixa eu voltar aqui no Titles GUI e copiar ele. At exit command. At exit command. Ou seja, quando qualquer um dos botões que tenham aquela característica forem pressionados, ele vai ignorar essa amarração, ele vai ignorar o chain e vai cair aqui. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar leave program. Certo? Deixa eu ativar tudo. Então, por exemplo, mexer aqui, ele vai ficar travado. Mas se eu der um back aqui, quer dizer, um exit, ele vai sair. Então, essa aqui é uma forma que a SAP fez de, embora o cara fique travado, o cara consiga efetuar alguma coisa para resolver o problema. E sair desse chain end chain. Deixa eu entrar aqui, deixa eu só comentar aqui para ver qual que é o funcionamento dele. Vou fazer um teste. Ó, percebam que como não tem nada lá dentro, ele continua vingando aqui no erro. Então realmente tem que ser um comando aí mais poderoso. E a gente poderia não ter essa questão de
Ixi, endoidou. Vou colocar aqui na tela. Ixi, o que será que eu fiz, hein? Então, tá vendo aqui? Aqui tem um relativo bug, no caso. Ele acaba se perdendo, então a gente tem que sempre tentar ativar tudo para ele conseguir lembrar de onde está cada coisa. Aqui no caso, eu coloquei uma questão de sair do programa. Mas a gente pode colocar outras, por exemplo. A gente pode colocar um botão ali no toolbar que dê para o usuário uma possibilidade de consultar essa informação para não ficar travado. Então, travou ali, ele vai no botão, clica e ele abre uma telinha com algumas opções e algumas explicações que o cara consiga resolver ou consultar essa referência para colocar no campo. E aí ele consegue ir para frente. No caso, a gente coloca para ele ir embora mesmo, porque nós quer que ele vá embora. Legal? Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Legal. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o check password. Dentro desse check password, nós vamos verificar algumas coisas. Só que a gente não precisa efetivamente colocar uma mensagem de erro para que ele fique nesse loop alienígena. O que a gente vai fazer? Nós declaramos aqui o gvalidador, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, if então, se as senhas forem diferentes, o gvalidador vai aparecer. Vamos consultar um ícone, /OS16, ícone. Vamos colocar mais aqui, para aparecer todos os ícones. Vamos colocar esse ícone failure. Quer ver? A gente tem uma /OS37. A gente tem uma função, deixa eu ver se é essa função mesmo. Name, não. Vamos ver se é esse aqui. Nossa senhora. Icon create. Ah, esse cara. Ó, icon create. O que é essa questão? Isso aqui é uma das coisas mais fofas que existe na SAP. Mentira, mas é bem legal. Name. Será que é o name? Não precisa colocar um nome mesmo? Text. Que diabos que ele fez aqui? Deixa eu botar um ponto de parada aqui, porque...
Acho que eu tô com muita tela aberta. Deixa eu abrir pro debug novo. Bom, tem algumas funções aqui que elas são meio chatinhas de debugar. Result. Text. Nossa. Caraca, que função mais maluca. Bom, essa função deveria ser uma função fácil de usar. Nome. Que maluquice. Hum. Caramba, carambola. Aqui quando a gente está executando uma função, a gente tem um flag aqui que está escrito uppercase, lowercase. Se a gente marcar aqui, ele não vai pegar e transformar tudo que a gente digita aqui em uppercase. Então, carambola. O que eu quero mostrar aqui? A gente pode usar essa função ou colocar direto, né? Bom, vamos colocar com essa função e também direto. Eu sempre acabo colocando direto, porque o que ele faz é uma coisa meio besta. Mas, olha que legal. O ícone, quando a gente passa o mouse, ele tem uma informação nele. A gente consegue colocar, vincular essa questão do texto com o ícone. E o que ele faz, na verdade? Ele faz uma coisa bem besta. Caraca. Bom. Vou pegar isso aqui. Porque essa função aqui tá meio maluca. Nossa, ele abriu um monte de tela. Ó. Percebe que o ícone, ele é feito com muito esmero. Certo? Mas a gente consegue colocar e vincular uma informação de um tipo, aquele tip. Quando a gente passa o mouse aqui, tá vendo que ele tem como se fosse um help do próprio ícone. A gente consegue fazer isso dessa forma. A gente coloca o ícone e antes do último arroba, a gente põe barra que e coloca o texto. Então seria, por exemplo, senha incorreta. Coloca assim mesmo, tá vendo? Então fica o ícone e a gente para o último, entre o último arroba e coloca barra Q e a string. Aquela função lá faz exatamente isso. Ela devolve essa concatenação. Então é por isso que eu não uso, porque usar uma função só para isso, mas
E a gente pode colocar senha incorreta. Senha diferente. Senha difere. Não é senha incorreta, né? É senha difere. Vamos ver como é que fica. Então vou colocar aqui, looped, enter. Olha que legal. Eu ponho o mouse em cima e aparece senha diferente. Agora eu preciso saber por que o viado não colocou mais pra frente. Senha difere. Então vamos dar uma olhadinha na nossa tela e verificar por que ele não conseguiu exibir mais do que um caractere que na verdade é o ícone. 5. Bom, teoricamente ele... Ah, entendi. O que aconteceu aqui é que o campo ele tem char de 30 só, certo? Quando a gente colocou a informação no ícone, o que aconteceu? Que ele consumiu praticamente tudo. Então tudo bem, pelo menos vocês aprenderam. Vamos ver como é que fica, senão a gente volta pro... acho que fica melhor, né? Mesmo sem a informação, o tipo aqui do ícone, fica melhor. Seria legal se tivesse os dois, mas não vai dar espaço. Apesar que a gente pode fazer o seguinte. Bom, se a gente deixar só assim, eu acho que ele vai trazer o tooltip do próprio ícone. Ué, nem assim o viado trouxe. Vamos colocar aqui, vamos navegar na tela e vamos dar uma espremida nos campinhos aqui. O campo de nome está muito grande. Este campo aqui dá para vir para cá. Certo? E assim aumentar. O máximo que der. Vamos ver. Campo de senha também está muito grande, né? Mas... ah, que legal. Difere. Bacana, né? Então se eu colocar aqui... então, coloquei a senha igual. Porém, na minha rotina de verificação desse chain aqui, ele não entrou mais aqui, só que aqui ficou sujeira. Então tem que dar um clear nesse carinha aqui. Beleza. Feito aqui. O que a gente precisa verificar também? Então, se ele verificou isso aqui e deu erro, a gente coloca um return para ele ir embora. Agora a gente tem que verificar se a senha, o nível da senha. Então vou lá, if senha contém n de contém 0. Tem que ser letra, número e senha. Contém sai A, B, C, D, E. Olha que legal. A gente tem uma variável de sistema com o abecedário já. Então a gente já tem de presente todo o A, B, C, D até o Z. Então vamos lá. Se a senha contém ABC, qualquer um dos caracteres do ABCDF, né, do abecedário, else if. Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma forma mais
Não sei se é mais inteligente, mas pelo menos diferente. Vou colocar aqui um pool data L segurança security type I. Vamos lá. A gente vai fazer assim. Se contém N desse cara, a gente coloca add1 to security. Se contém N de caracteres especiais, tipo mais, menos, security a gente põe igual add1 to security. E se contém números, pode ter um side number, não tem, sai. É que os números eles são pequenos, né? Então aqui a gente coloca um case. When 1, 2, 3. End case. Se 1, 2, 3. Olha que legalzinho vai ficar isso aqui. Vamos olhar na tabela de icons. Ops, icon. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o farolzinho, certo? Então, red. Pobre. Senha pobre. Cá. Baixa segurança. Eu não gosto muito de exclamação, é muito bruto. Média segurança. Aumentar aqui para vocês verem melhor. Aqui, pobre não. Baixa. Baixa. Média. Alta. E a alta põe esse viadinho aqui. Então, olha que bacana. Se ele tem uma letrinha, ou se ele tem letrinhas, a gente põe baixa segurança. Se ele tem duas validações, ou seja, dois componentes de segurança, ele adiciona um e assim por diante. E tem mais uma questão também, que é o tamanho. Ele não pode ser menor que 8. Agora, como é que a gente verifica se uma string, o tamanho de uma string? Muito elementar, meu rapaz. Len igual stringlen if len menor que 8 end if. 8 é muito, não vou colocar 6. Menor que 6. E vai fazer a mesma coisa aqui. Pequena. Bacana, hein? Vamos ver como é que fica. Então, vou colocar qualquer coisa aqui. Ó, senha difere. Não pode. Se eu colocar... Aqui, quando eu dei um Enter, se ele estiver aqui, ele já vem pra cá. Ih! Senha pequena.
Senha difere. Caraca, mas assim não difere não, fofo. Deixa eu dar um /H aqui, Enter. Eu acho que eu tô com debug de sistema aqui. Isso. Então, ó, ele caiu no chain. Tá vendo? A primeira coisa que ele caiu é aqui no chain. Check password. Entrou aqui. Então, ele verificou o tamanho da minha senha. 6 caracteres, não bateu aqui. Caraca. Que loucura, cara. Ele colocou asterisco no campo. Mamãe. Realmente não entendi. Vou dar uma olhada na tela. Por isso que existe um ditado. A gente ensina o que aprende e aprende o que ensina. Que loucura, cara. O que esse viado tem aqui? Caraca, isso não faz o menor sentido. Nossa. Bom, aqui tem algumas coisas que acontecem. Da mesma forma que o nosso programa dá erro, o programa da SAP também dá erro. E, sinceramente, não entendi. Eu não fiz nada e só mexi na tela, ativei. E algumas vezes acontece isso. Por algum motivo ele ficou doidão. Que loucura, cara. Você viu? O campo ficava igual. Nossa, nunca vi isso. Beleza. Então aqui, vou colocar 6 aqui. Segurança média. Se eu colocar um asterisco aqui nos carinhas. Opa, sem difere. Ué. Ah, peraí. Ah, putz. Olha só que coisa. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem um erro aqui. E eu estava tentando entender o que era o erro. Percebe que esse L security, ele já está com o número 6. Ele não caiu nenhum case aqui.
Por quê? Porque toda vez que ele entra aqui, ele vai somando. Embora dê a impressão que ele está encapsulado, quando ele está dentro do module, não existe essa questão de variável local. É uma das razões que eu não gosto no module. Então, para a gente evitar isso, este erro grotesco, a gente faz o quê? Perform. Faz tipo uma cópia aqui, ó. Check password. Para a gente ter a segurança do que a gente fizer vai estar efetivamente encapsulado dentro, porque senão ele fica sujando e fica horrível isso. Legal. Então vamos lá. Segurança média. Ixi, que viado. Segurança alta. Bacana. Vamos lá. Beleza, com isso feito, a gente vai... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o password também na sequência dos campos. Então o cara tem que colocar um password para o cara. Mesmo que seja um password inicial. Ah, quer ver que a gente consegue fazer? Que legal. Bacana que conforme eu vou... Esse aqui é um programa que eu não fiz antes. Eu não pré-fiz o programa. E o bacana é que conforme a gente vai fazendo, eu vou lembrando de todas as possibilidades de tudo que eu já fiz na minha experiência profissional de ABAP. E uma coisa vai linkando com a outra, e a gente vai tendo um escopo bem legal de tudo que a gente consegue fazer. Então, vamos lá. Quando ele for no Enter, aqui eu vou colocar, na verdade eu vou colocar uma parte para cima, né? Quando for o vírus, ele vai no senha. E quando for na senha, ele vai no... Aqui ele vai fugir da estrutura porque não é mais um campo que eu vou gravar, que é esse. Não é este. G senha confirmação. Este cara aqui. E quando for este cara aqui, ele vai cair no pop-up falando, ó, vai efetivamente inserir esse registro. Aí, se der tudo certo, ele vai dar um clear. A gente tem que dar um clear também nesse G senha confirm, porque ele não está dentro da estrutura, porque a gente não vai salvar ele. E volta para o registro inicial. Legal. Ah, também a gente vai ter que dar um clear no G validador para ele sumir dali. Bacana. Show de bola. Então vamos ver como é que fica. Virus type. Vem pra cá. Então, o que acontece? Quando ele chegar aqui, ele tem que fazer uma validação para ver se ele pode efetivamente confirmar esse cara. Então, olha que legal. Vamos aqui. Vamos aqui no
Deixa eu ver se está gravando tudo. Vamos aqui no ente. Cadê? User Commands. No ente. Então, se ele chegou aqui, ele tem que ver se pode fazer isso ou não. Para isso, a gente vai colocar um check g validador is. Peraí. Check g validador. No caso, esse g validador ele é uma string muito psicodélica, porque se a gente mudar alguma coisa aqui, a gente vai ter que dar um check com a mesma string. Então, vamos colocar mais uma variável de... Não, peraí, tá fazendo besteira. Vamos voltar aqui, volta. Falei besteira para vocês. O que acontece? Quando ele cai no chain, a gente tem exatamente esse controle que a gente precisa. Por exemplo, quando ele cair aqui, a gente só mudou de tela. A gente vai colocar aqui uma variável de controle, g senha noc igual a x. Então aqui a gente dá um clear também na senha noc. Por quê? Porque a senha precisa estar ok para ele conseguir mudar de registro. Então aqui na tela a gente coloca no next step check is initial. Certo? Deixa eu salvar tudo aqui. Processar. Fazer a mesma coisa. Que estranho. Não sei porque que o meu tá voltando com a ser variável de sistema aqui. Então ele caiu aqui. Check password. Beleza. Ah, é uma besta também, né? Eu não coloquei a lógica certa. Se não é o debug, realmente vai ficar complicado coisa. Então o que eu tenho que fazer? If lsecurity. Vamos trocar. Porque o que acontece? Se a senha for pequena ou se a senha for diferente, ele dá o return e não marca X. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar X já no início. Então já vou setar ela como senha errada. Se ele der um return, a senha está errada. Se ele cair aqui, é porque eu sei que ele passou pelas principais falhas de segurança. E aí, se o cara quiser uma senha baixa, média ou alta, aí é problema dele. Ele limpa esse G ok. Porque senão ela sempre ia cair ali, limpinha, e não é verdade. Vamos lá de novo. Então, senha difere, ele não vai deixar fazer. Se eu colocar a mesma senha, aí... Bacana. Então aqui ele criou dois registros erradamente, colocou a senha. Olha esse campo aqui. Este campo, ele não pode estar aberto. Então a gente vai ter que colocar uma tratativa no loop at screen para este cara. Então vamos lá. Vamos na tela. No loop with control,
handle fields table control. Vamos colocar aqui when. Deixa eu pegar o nome desse campo aqui, que é o que tem o GW. Sim, tela assim. E a gente vai fazer então ele pode ser imputado e é invisível. Porém, no caso, porque se eu só colocar isso aqui, vai ficar assim, vai ficar horrível, quer ver? Ó, nossa, isso é coisa horrível. Gerúndio. Então eu tenho que verificar o quê? Se ele realmente tem um registro nessa linha. Na verdade, eu tenho que inverter aqui, peraí. Aí, olha que bacana. Então, a coisa tá coerente, né? Legal. Gravou a senha. Então, o que que tá faltando? Tá faltando... Tem esse lápisinho aqui, mas isso aqui a gente não vai precisar. Eu vou tirar esse lápis aqui. A gente já mexeu tanto com a tela que a gente não vai precisar dele. Legal. Vamos ativar. Tran. Então, o que mais a gente consegue fazer aqui? Então a gente consegue adicionar ele, porém, a gente não pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode deixar entrar um valor de registro que já exista na tabela, certo? E também não pode deixar a gente editar esse registro aqui, que é como se fosse o CPF. Então o cara ficar mudando o CPF, bom, tudo bem, vai. Então, quando ele colocar aqui, ele tem que verificar se não tem nenhuma tabela esse viadinho aqui, certo? Então como é que a gente faz isso? Vamos pegar esse fofo aqui. Vamos colocar um chain nele. De chain. Então vamos colocar aqui. Validar viadinho. Então vamos ver se tem algum viadinho fofo. On chain request. Legal. Vamos criar esse fofo. Plain. E vamos checar, ver se não tem esse cara. Aqui, esse programa, ele é um programa que tem uma falha. Por quê? Este programa, se mais de uma pessoa estivesse atualizando ele ficaria descasado com o que está no banco de dados e com o que está, no caso, com a gente aberto aqui. Mas a gente vai tratar isso depois com a questão de bloqueios e com objetos de numeração, que eles acabam corrigindo essa falha que tem em sistemas que acabam trabalhando localizadamente. Certo? Então vamos lá. Read table. Então, como eu queria só pingar na tabela, para ver se tem ou não, então eu dou um read table na tabela. Não preciso dar nem o clear antes do read table. E coloco transport no fields. Porque eu não quero realmente ter um retorno de campos com aquele cara. Eu quero apenas saber se ele pinga ali ou não. Então, if sai subrc igual a 0 em if. Olha que legal. Message e 008 ponto.
Vamos criar essa mensagem. Olha essa mensagem. Registro já registrado. Que mensagem poética. Então vamos lá. Então a gente vai olhar a vantagem de colocar uma mensagem de erro nesse lugar aqui. Então a gente sabe que esse registro já tem. Então, olha que legal. Ele tranca tudo, ó. Registro já registrado. E aí? Ou você muda ou você morre. Então vou colocar 11 aqui. Beleza. Então ele deixou. Se eu colocar 10 aqui. Então percebe o poder dessa validação? É uma validação infinita aqui. Então o que mais que a gente vai colocar? Colocamos validação nesse campo. Pá, pá, pá. Agora tem uma questão interessante. Tem mais duas coisas que a gente vai fazer nesse cadastro. A primeira é a seguinte. Digamos que a gente queira fazer uma alteração nos campos da Table Control. Então, pô, aí eu errei o nome. Não é Carlos Almôndega, é Carlos Fofura Infinita. Ó, eu dei um Enter e voltou o valor. Pô, mas é praticamente poltergeist isso aqui. Você vai e volta. Ó, olha que loucura. Por que ele está fazendo isso? Ele faz isso por quê? Porque a Table Control está exibindo os valores que estão naquela tabela interna. Se a gente não pega nenhuma rotina e nenhuma forma de efetivamente atualizar os valores que estão naquela tabela interna, quando ele entrar no PBO, o que ele vai fazer? Vai exibir o que estava gravado na tabela interna. Então, a gente precisa colocar uma forma que quando a gente modifique qualquer registro na tabela, em algum campo do Table Control, ele passe essa alteração para a tabela interna e quando ele chegar no PBO, que é onde ele vai exibir os dados, ele mostra os dados já atualizados. Então, como é que a gente faz isso? Nós fazemos isso da mesma forma que fizemos os outros. Nesse loop with control and loop, o que a gente faz aqui? A gente coloca chain e end chain aqui dentro. Certo? Field. Nós vamos aqui. Eu vou dar um duplo clique nessa estrutura aqui que está vinculada com o tables que ele vai entrar. Ah, não, ele entrou aqui. Eu vou aqui no header, no root. Vou dar um duplo clique aqui. Vou dar um Ctrl Y, gravei este cara. Voltar. Vou dar um Ctrl V aqui. Esse chain, vou dar uns Ctrl Ds. Vou apertar o Alt, Ctrl C vertical e... Olha que coisa linda. Rapidinho a gente fez o que a gente precisava fazer. Ele vai poder alterar o reg? Não. Ele vai poder alterar o nome? Vai. Assim ele vai poder alterar? Vai. Mas não aqui, por quê? Porque a senha ela precisa de uma validação mais específica, certo? Tem os dois carinhas ali e tal. Então, eu não posso fazer assim. Então, eu posso fazer estes carinhas aqui. Então, se algum desses carinhas forem alterados, module change table line on chain request. Vamos aqui, entrar aqui. E como é que a gente atualiza? Na verdade, a gente tem tudo aqui para que ele atualize para a gente. Modify global table, tal, from estrutura index table controls current line. Só isso. Porém, transporting isso aqui é muito importante. Então, o que ele fez? Ele modificou a tabela interna a partir da estrutura index, a linha corrente da table control. Aí eu coloquei transportando estes caras. Por quê? Porque os outros caras, eu não quero que
corra-se o risco dele atualizar sem querer, certo? Então ele não pode atualizar aqueles outros caras, só esses carinhas aqui. Legal. Vamos voltar na tela, aqui. Vamos pegar esse reg aqui e colocar como input field. A gente desmarca aqui. E vamos colocar a senha como input field, porque ele não pode alterar esse valor desses carinhas aqui. Eita. Nome. Ah, tá. Fiz uma besteira aqui. Cadê? Ele está falando que o campo nome não existe. Realmente não existe. O que existe é este carinha aqui. Beleza. Então vamos ativar tudo. Vem na raiz aqui, F8. Olha que viado. Então, esse cara aqui, apesar de a gente ter setado ele como input igual a 0, quando ele está na tela, ele está forçando o input igual a 1. Então, a gente coloca aqui input igual a 0. Sempre. Caraca. Mas é input igual a 0, mas não é para ficar invisível, né? Olha que curioso. Quando a gente coloca input igual a 0, não devia, né? Ah, aqui eu acho que ele está em branco. Eu acho. Será? Vamos colocar um carinha novo aqui. Interessante. Ó, aqui a gente tem uma situação meio capciosa. Por quê? Porque quando a gente coloca o input igual a 0, ou seja, ele não pode imputar, o invisible, ele esconde o campo. Mas a gente queria que ele ficasse com input igual a 0, mas que ficasse o asterisco. Então, nesse caso da table count, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar este cara aqui, que é a estrutura da senha. Aqui no Move Data, a gente põe aqui senha igual. Tran. Vou colocar mais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque independente do valor, o cara não vai ter acesso a isso aqui. E como é um campo senha, a gente colocou caracterizando que ele é um campo senha. Tudo bem, a gente podia colocar um botão aqui e tal. Mas, interessante, né? Gostaram? Legal, agora a gente quer alterar... Não, vamos só testar essa questão da alteração aqui. Carlos Almofadinha. Ó, ele continuou. Por quê? Porque ele caiu no chain e conseguiu alterar os dados. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 60, colocar um /h. Ixi, o sistema está meio louco hoje. Não vai cair nesse chain. Ixi. Então, houve uma alteração no chain aqui. Se algum desses campos teve alteração, ele cai aqui. E caiu. Então, ele vai dar um modify na tabela. Então, se a gente olhar aqui, ó,
80, modify 60. Então ele efetivamente modificou a tabela interna lá do programa. Quando ele cair no PAI no PBO para exibir, ele já vai estar diferente. Legal. E a última coisa desse exercício é o seguinte. Eu quero alterar essa senha aqui. Como que eu faço? Porque eu teria que cair na mesma rotina aqui, né? E no caso, a gente tirou essa rotina. Então, como é que a gente pode fazer? O grande problema é o seguinte. Para a gente usar a mesma rotina que está aqui, a gente precisaria ter encapsulado isso de alguma forma. No caso que a gente colocou aqui, a gente colocou diretamente nessa tela. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente precisaria encapsular esse cara em algum lugar. Porém, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Eu vou replicar exatamente aquele código para não ter que refazer alguma coisa ou remodelar uma coisa que já está feita, certo? Então, vamos lá. Na screen aqui, eu vou criar uma tela que chama 0200. Tela de senhas. Ela não vai ser uma tela normal, ela vai ser uma modal dialog box. Porque a gente vai usar ela como pop-up. Vamos aqui no FlowLogic. Como ele é um dialog box, a gente vai fazer a mesma forma de o set path status que a gente já tinha feito anteriormente. Então, vamos lá, back, exit, canc. Vamos colocar enter também aqui. Aqui no meio a gente vai colocar um botão de OK, só para ele ficar mais bonitinho. OK. E tem OK aqui, acho. Aqui. Plain. Beleza, vamos ativar aqui. Voltar. Vamos fazer o user command do pop-up. Case sai com when. Então, agora tem um pequeno detalhe, uma coisa muito importante. Se a gente colocar aqui leave program, quando o pop-up estiver sobre o programa, ele vai sair de tudo e você vai morrer e ser eletrocutado. Não é essa a ideia. O que a gente quer é que a tela que ele abriu com pop-up seja destruída, aniquilada, sem que o resto seja destruído também. Então, como é que a gente faz? Set screen 0, leave screen. O que isso aqui faz? Isso aqui ele seta para a tela inicial, a tela de abertura do programa, e quando a gente der um leave screen, ele já vai lá para a tela anterior sem nenhum problema. Legal? Se a gente colocar aqui when enter or OK, aqui a gente vai ter que validar e fazer a mesma coisa que a gente já fez antes. Certo? No caso, neste caso aqui, a gente tem que indicar para ele que deu um sucesso. Então, a gente vai colocar aqui uma variável global. Ah, tinha aquela variável lá já do senha nock, né?
Então vamos utilizar aquela própria senha lá. Vamos já setar aqui. Então quando ele entrar aqui, ele vai setar como senha com problema. Quando a gente der Enter ou OK, a gente vai setá-la como espaço, porém com uma validação. Certo? Vai ter uma validação para esse carinha aqui. Então, como é que vai ser? A gente vai pegar, vai chupinhar da tela check password, que está num perform. Ó, aqui já é característica bacana de encapsular e da gente reutilizar o código. Vamos lá. Perform check password. E aqui dentro, na verdade, já vai ocorrer uma validação. Então, esse cara a gente vai marcar com X, por quê? Porque se ele entrar no back exit or cancel, ele vai embora e marcou como X. Na verdade, a gente podia até colocar aqui. Vamos deixar assim mesmo. Se ele apertar Enter ou clicar em OK, ele vai passar no check password. E se a senha for igual a espaço, esse check senha aqui for igual a espaço, a gente vai colocar esse carinha aqui, ó. Pra quê? Nossa, vai ser a aula mais longa do universo. Então, se o check password der certo, ele vai fora da tela. Legal? Vamos ativar. Agora, a tela, a gente vai copiar uma na outra. Quer ver? Eu vou na tela 100, layout. Vou pegar todos esses carinhas aqui, ó. Ctrl C. Vou nessa outra tela, layout. Eu vou criar uma bordinha para ela ficar bonitinha. E beleza. Ele falou coisas encantadas. Eu vou fechar a telinha aqui, ó. Para a tela ficar com esse tamanho. E eu vou colocar um texto. Redefinir senha. Beleza? Então, teoricamente, está feito esta questão. Porém, qual que vai ser o trigger? Qual que vai ser o trigger para nós alterarmos essa senha? Vamos colocar um duplo clique aqui, ó. A gente podia colocar também, talvez, substituir isso aqui por um botão e tal. Mas eu queria já mostrar para vocês como é que funciona o duplo clique para a gente chamar alguma coisinha. Então, como é que funciona? Quando a gente dá um duplo clique numa table control ou em algum lugar aqui, por exemplo, dei um duplo clique. Ele não faz nada, mano. Nada. Então, como é que a gente faz para indicá-los como fazer? Muito simples. Nesse function key aqui, tem um carinha aqui, ó, que é fofo, que é conhecido como F2. Quem que é esse cara?
é o F2. Este cara, ele trata o duplo clique na tela. Então, eu sempre coloco, nesse cara aqui F2, eu ponho F2. Eu já coloco como default. O que acontece? Então, deixa eu ativar aqui, vim na raiz, F8. Se eu der um duplo clique aqui, antes ele estava dando que a função não existia tal. Agora ele não dá nada, quer dizer, na verdade está dando pra caramba. Se eu colocar um /H aqui, der um double click e olhar no o com, tran, ou seja, saberei eu qual é o campo que eu dei o duplo clique. Então, como é que a gente pega user commands, comandos do usuário, nós pegamos aqui. Então, when F2 perform vamos ver. Perform F2. Pull. Get cursor field line. Ops, não é line, é index. Aqui eu usei index. Beleza? Então, ele vai me dizer. Na verdade, ele vai me dizer o que eu preciso saber. Que é a linha que eu preciso modificar e o campo que ele deu duplo clique. Então eu coloco check. Ops. Essa aula aqui vai ser longa, hein? Vai dar umas 4 horas de aula. Loucura, loucura. É que é muita coisa. Não tem como, não tem como. Então vamos lá. Eu vou colocar aquele cara aqui. GW, underline. Traço, senha. Ctrl K. Então, ele só vai entrar aqui. Quer dizer, ele vai entrar aqui, mas só vai passar da linha 432 se esse campo for igual a isso aí. E agora, olha que legal. Call screen 0200 starting at 10, 10. Ou seja, chama para mim a tela 200 começando do 10, 10. Como ele é um modal, uma tela modal, ele vai abrir como pop-up. Depois que a tela é aberta, eu vou colocar um check G senha. Por quê? Porque isso aqui é a verificação que realmente deu certo a senha, que todos os atributos dela foram realizados e ela ficou feliz. Legal? E agora... Ah, eu esqueci de uma coisinha. Na nossa tela 100, a gente tem um chain para verificação do password. Vamos copiar ela e colocar na tela 200. Vamos ativar. Vamos voltar. Vamos no user command. Quando o F2 for colocado, tal. Então, check. A senha está ok. Antes de abrir a tela, para a gente não levar sujeira para lá, vamos dar um clear nesse cara. E também um clear no G. Senha. Não. Aqui é. Na verdade, nesses três aqui. Vamos dar um clear nesses três carinhas aqui. Para ele não levar nenhuma sujeira de lá. Limpou tudo, abriu a tela. Se não tiver erro, ou seja, se as senhas estão certinhas, ele vai atualizar isso aí na tabela. Só que aqui a gente tem um detalhe.
Por quê? Porque este valor aqui, como a gente quer que o campo esteja fechado, ele é um valor simbólico. É só asterisco mesmo, efetivamente asterisco. Então, se a gente colocar atualizar aqui, não vai servir de nada. O que a gente precisa é atualizar diretamente no banco de dados, certo? De uma forma transparente do cara saber aqui. Então, a gente vai usar o hash como chave e atualizar lá. Então, vamos lá. Update set senha igual where hash igual hash. Vamos dar um breakpoint aqui, vamos ver como funciona isso. /h, vou dar um duplo clique aqui. Cara, eu não sei porque que ele está abrindo essa parada em debug de sistema. Talvez não tenha dado save aqui. Beleza. Vamos esperar ele chegar lá no user command. Ó, tá vendo? Ó, como nada mudou, ele não cai no module, ó. Caraca, tem 1 bilhão de linhas. Bom, vocês acreditam em mim que ele caiu no F2, né? Ó, call screen, start at. Legal. Olha que bacana. Nós não colocamos no PBO dessa tela a questão para ele tratar esses campos. Certo? Então, o check vai dar X porque eu cancelei e vai embora. Então, vamos na tela 200. Na verdade, vamos na tela 100. Vamos copiar esse handle fields na tela 200 e... Olha que legal. Como ele fica em coisas com... Nesse caso não está encapsulado porque o module ele é totalmente aberto. Mas ele fica, né, organizadinho, a gente só consegue migrar de uma tela para outra e a gente já faz tudo que a gente acaba a reutilizar o código que a gente já tinha feito. Legal, então vamos lá, F8, call screen, ó, tá aqui. Atualizar. Vixe. Então, tivemos problemas aqui com a parada. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, ele deu o call screen na tela 200. Entro na tela. Eu vou colocar aqui uma senha igual que já passe. Então, dei OK. Ele validou certinho. Então, o com que eu dei é aquele OK. Então, ele vai dar um check password de novo. Na verdade, esse check password nem precisava acontecer mais, porque ele já foi dado na rotina do chain. Eu posso tirar esse carinha daqui. Aí o que acontece? Se ele validou, ele vai setar e vai embora da tela. Certo? Indo embora da tela, ele vai setar esse carinha aqui. Mas o que acontece? Como eu dei o clear neste cara aqui, eu perdi esse valor do registro. E quando ele chegou para dar o update, ele não encontrou e falhou. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa. No user command da tela 2, eu posso tirar esse cara que ele já foi atendido pelo chain da tela. Certo? Por esse cara aqui, ó. Segunda coisa. Antes de eu chamar esse cara aqui, ou seja, no user command da tela 100, quando eu entrar em F2 e pegar
pelo cursor o index, eu preciso salvar também o quê? Qual que é o registro. Então, se eu chegar aqui e a senha tiver sido colocada OK, eu preciso pegar o reg da linha. Só que eu tenho a linha que foi ponteirada, então eu posso fazer isso aqui, ó. Clear. Eu não vou usar a mesma estrutura, porque senão eu vou matar, apesar que eu posso pegar a senha, né? Vamos ver. Vou pegar a senha aqui. Que é a senha que veio da tela, certo? Ah, na verdade eu nem preciso disso. Sabe por quê? Porque eu já tenho a senha numa variável já. Que é aquela G valida... Não, G senha confirme. Ah, caraca. É esse cara aqui, ó. G senha confirmação. Então o que eu tenho que fazer aqui? Read table into index L index. Legal? Aí isso vai me ponteirar para eu pegar o registro. E a senha eu tenho nessa variável que é onde ele compara. Vamos ver se está certo. Vou colocar aqui. Aqui tem uma questão legal que eu posso fazer aqui, ó. Na tela 200, no user command, vamos tirar o enter para ele só efetivamente acessar quando eu der o botãozinho. E agora eu preciso saber exatamente o que aconteceu. Vamos colocar aqui o check password. Opa. Dou enter. Ele vai confirmar para mim. Certo. Eu vou ativar. E não vai. Vou colocar aqui, ó. Senha. Ah, verdade. Como eu tirei aquele perform do password, eu tenho que tirar esse cara aqui, ó. Porque senão ele vai ficar me sabotando. É só isso. Deixa eu tirar todos os breakpoints. Vamos lá. Senha, ok. Confirmar. Saiu da tela. Certo? Deu o check de tratativa de senha ok. Deu read tail nesse index, que é o index 1 no caso. Pegando o registro e update conforme a senha nova. Tcharam! Ó, sai super C igual a 0. Fez. Vamos só colocar aqui uma mensagem.
Vou colocar até uma carinha triste aqui. E está pronto. Atualização feita com sucesso. Atualizou o registro. E eu posso matar aqui também. Certo? Ah, tem um erro aqui. Ó, eu matei o registro, dei um save. Vou embora, volto. Tran. Registro voltou. Por quê? Na verdade, tem um erro aqui. Quando eu dou save, eu estou dando modify. Só que essa tabelinha aqui tá vazia. O que acontece, então, é como tá vazia, não vai dar modify nenhum. Então vamos resolver isso aqui. Ó. No save, a gente faz o seguinte. Delete from insert. Então o que eu fiz? Matei todo o banco de dados e inseri tudo aqui de novo, certo? Isso aqui não é uma solução, tá? Uma solução para um programa que tem várias pessoas utilizando. Mas neste contexto aqui, vai funcionar bem pra caramba, porque é só a gente que vai usar. Então, tá, voltei, tá feito. Certo, pessoal? Com isso a gente termina essa questão do módulo pool, da table control, e a gente vai ver outras formas de tratar a table control também, mas esta é um overview bem completo do que o módulo pool pode fazer pela gente, por nós. Na próxima aula, a gente vai ver SHDB, utilizando este programa aqui para uma coisa bem legal. Pessoal, um beijo na bunda e bons estudos!